Olá pessoal, eu sou o Rodrigo Mendes, saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos ao nosso canal Reflexão Cristã, canal esse que tem o objetivo de fazer exegese e apologética da nossa maravilhosa fé cristã. Cada vídeo vamos tentar abordar um tema que seja relevante, ou relevante porque está em alta, ou então relevante porque algumas pessoas têm dúvida quanto a ele. Maldição hereditária é um desses temas que geralmente levanta suspeitas. Há pessoas que acreditam que realmente alguém pode herdar de algum tipo de maldição dos seus pais, ou de algum parente, ou da sua família, e há pessoas que não acreditam que isso possa acontecer. Mas o que a Bíblia fala, o que a nossa fé cristã fala? Temos sempre que ter respaldo, né, nas Escrituras Sagradas. Se a nossa fé é cristã, então é a Escritura Sagrada, a Bíblia, né, que vai nos saber fazer a diferença entre o que é correto e o que não é correto. Então, sem mais delongas, vamos para o nosso tema, maldição hereditária. Será que realmente os filhos podem herdar algum tipo de maldição dos pais? Vamos começar com esse conceito aqui, olha só. Os pais têm o poder, a ideia que se tem sobre maldição hereditária é essa, que os pais têm o poder de amaldiçoar os filhos, seja através das suas palavras ou de suas atitudes pecaminosas, e os pecados dos pais são inevitavelmente herdados pelos filhos. Ou que eles podem amaldiçoar no sentido de, através de palavras, ou então no sentido de, se o que eles fizeram, atitudes que eles vieram a fazer, vai recair algum juízo, alguma condenação sobre o filho. Associada a essa ideia está a crença na quebra de maldições. Então, aqueles que acreditam que existe a maldição hereditária também criam esse pensamento de que há forma de quebrar essa maldição. Algumas pessoas por aí, né, alguns pastores até dizem assim, olha, você está com alguma maldição que foi da sua família, então vamos fazer esse tipo de procedimento para que essa maldição seja quebrada, né? Então tem-se essa ideia, passada essa ideia também. Por exemplo, dizem que é preciso repreender o espírito da prostituição, porque alguém na sua família tinha esse tipo de pecado, ou o espírito do adultério, o espírito de homicida, ou da pobreza material, e por aí vai. Então, para essas maldições de nossos ancestrais sejam quebradas, é preciso repreendê-las com palavras de fé. É isso que eles dizem, né? Então, vamos para as Escrituras. Tem amparo nas Escrituras esse tipo de ideia? Em Êxodo capítulo 20, versículo 5, diz o seguinte: visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Então, podemos imaginar com esse versículo que, se Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, será que realmente esse versículo está respaldando, está realmente reafirmando a questão da maldição hereditária? Vamos para outro versículo. Êxodo capítulo 34, versículo 7 diz: visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Temos também um versículo parecido que diz, em Deuteronômio capítulo 5, versículo 9, diz assim: sou Deus zeloso que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Também em Números capítulo 14, versículo 18, diz o seguinte: visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Então, praticamente são versículos diferentes, aliás, em locais diferentes, em livros diferentes, capítulos diferentes, mas que falam praticamente a mesma coisa, que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Será que isso realmente vamos dizer assim, a prova cabal de que a maldição hereditária exista? Para isso, vamos comparar com outros versículos e depois voltaremos para esses que a gente leu. A gente vai ler não só o versículo em si, mas o contexto dele. Vamos entender. No Antigo Testamento, em Deuteronômio capítulo 24, versículo 16, diz o seguinte: não se farão morrer os pais pelos filhos, nem os filhos pelos pais. Cada qual morrerá pelo seu próprio pecado. Agora já o teor da mensagem aqui é bem diferente, né? Então, está claro aqui que o filho não poderá morrer, não poderá ser condenado, não poderá receber juízo sobre um erro, sobre um pecado que foi praticado pelos pais, né? Vamos ver outro versículo aqui. No Novo Testamento,
temos esse versículo anterior, falava no Antigo Testamento. Vamos ver no Novo Testamento agora. Em João capítulo 9, no versículo 1 ao 3, diz assim: E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou e nem os seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Então, Jesus aqui não retifica esse pensamento dos discípulos. Ele não reforça, ele não dá base para esse pensamento do discípulo. Pelo contrário, ele até dá uma certa repreensão a eles, né? Diz que não foi pai, né? Não foi pai, os pais deles que fizeram que ele estivesse nessa condição. Continuando aqui no Antigo Testamento, dizemos aqui, vemos em Ezequiel, né? 18, versículo 1 ao 4, diz o seguinte: De novo veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Que quereis vós dizer, citando na terra de Israel esse provérbio? Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Vivo eu, diz o Senhor, não se vos permite mais usar esse provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como o é a alma do pai, assim também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Então aqui esse capítulo, esse versículo está bem claro, né? O Senhor ainda repreende aqueles que estão transmitindo, estão passando adiante essa ideia, mostrando esse provérbio que se falava, né? Olha, os pais comeram uvas e os dentes dos filhos agora estão embotados porque os pais comeram. Isso significa dizer que aquilo que os pais fizeram agora está recaindo sobre os filhos. Aí então Deus aqui manda através do profeta repreender esse tipo de ditado. Não é nem a questão somente que Deus está falando que isso não existe. Deus está repreendendo essa mensagem, repreendendo esse tipo de pensamento. Deus está proibindo a circulação desse tipo de pensamento. Aí fica a sua dúvida, fica a pergunta. Se esse capítulo agora está falando claramente, né, que Deus proíbe esse tipo de pensamento de maldição hereditária, se o Senhor Jesus Cristo também repreendeu os discípulos, né, ele mostrou que aquela situação daquela pessoa enferma não eram os pais dele, né? Então, mas vimos anteriormente versículos, né, aqueles 4 versículos que eu coloquei, que falam sobre o Senhor visitar a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. E aí, a Bíblia está se contradizendo? Você vê aqui que nós estamos utilizando versículos tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Bem, para a gente tirar essa contradição, a Bíblia por si só, ela se explica, né? Quando nós devemos ter isso sempre em mente, quando nós lemos um versículo e lemos outro que aparentemente tem uma contradição, nós vamos buscar na própria palavra de Deus uma forma de entendê-los da maneira melhor, né? De que forma a gente vai poder entender? A gente pode utilizar outras partes da palavra de Deus ou a melhor de todas. Vamos entender o contexto, porque um versículo fora do seu contexto pode estar sendo representado da maneira errada. Então vamos olhar o contexto de cada um desses versículos aqui. Temos aqui os versículos que são aparentemente a favor da maldição hereditária, onde o juízo de um erro do pai e da mãe recai sobre seus filhos, sobre seus netos, sobre a sua geração. E temos aqueles outros versículos que a gente viu agora há pouco, né? Mas vamos entrar no contexto de cada um deles. Olha esse aqui. Primeiro, né? Êxodo capítulo 20, versículo 5 ao 6, assim: Sou Deus zeloso que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração, daqueles que me odeiam. Então, se a gente for pegar aqui o restante do versículo, a gente vai ver qual que é o contexto. Deus está falando aqui que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração, daqueles que persistem em odiar o Senhor, daqueles que persistem em praticar o erro, daqueles que passam o erro, o erro dos pais é ensinado aos filhos, eles continuam com essas práticas enganosas, essas práticas erradas, a prática da idolatria, a prática da questão até sexual, questão de desrespeito, né? Violência também. Então, o que está falando aqui não é que Deus vai visitar a iniquidade dos pais em qualquer filho. Deus viu que alguém está ruim, então vou castigar lá no teu filho, eu vou descontar no teu filho. Não, aqui está falando que Deus vai visitar essa iniquidade dos pais nos filhos que
odeiam, que continuam, que passam adiante, que passam esse bastão de iniquidade, que passam esse bastão de pecado, que continuam no erro. Então, é esse o contexto desse versículo. E diz mais embaixo, e uso de misericórdia com milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, quando o Senhor coloca aqui a questão da misericórdia, o que é misericórdia? Nada mais é do que uma forma de se retratar perante o erro. Então, ao ponto que o Senhor diz que visita a iniquidade nos filhos que continuam praticando o erro dos pais, nos filhos que continuam com a violência dos pais, com a idolatria dos pais, mas ele também usa de misericórdia para esses filhos que tiveram uma tradição de pecado dos pais, mas não continuam essa tradição e se arrependem, aí o Senhor usa de misericórdia. Então aqui não vemos configurada essa maldição hereditária, da qual se fala que você agora, por mais que você seja convertido, por mais que você seja uma pessoa que não queira praticar o mesmo erro do seu pai e sua mãe, você vai agora carregar sobre si o juízo que era deles. Não, não existe isso. A palavra de Deus não está reforçando isso nesse versículo aqui. Vamos para o próximo. Êxodo 34, versículo 6 ao 7 diz: Jeová, o Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade, que usa de beneficência com milhares, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, que de maneira alguma terá por inocente o culpado, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Então, na primeira vez que a gente leu aqui, no início do vídeo, eu tinha selecionado apenas essa parte de baixo, porque é geralmente a parte que utilizam para reforçar a ideia da maldição hereditária. Mas se a gente ler o contexto anterior, do versículo 6, a gente vai ver a mensagem anterior diz que Deus é misericordioso, que Deus é piedoso, tardio em iras, né? Em grande beneficência, perdoa o que está. Eu até selecionei aqui de vermelho, perdoa a iniquidade. De maneira alguma terá por inocente aquele que é culpado. Então, aquele que é culpado, esse será culpado perante Deus. Aquele que é inocente ou que errou, mas se arrependeu, está procurando o perdão, esse alcançará a inocência, esse alcançará o perdão. A inocência que eu falo, não que a pessoa quem praticou o erro, ele não tem como ser chamado de inocente, mas ele ganha esse perdão do Senhor e passa diante de Deus ser como inocente, porque ele se arrependeu. E aí lá embaixo que ele vem falar dessa questão que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, no sentido de que os filhos que permanecerem no pecado do pai, os filhos que não se arrependerem, os filhos que passarem adiante o erro, estes também serão condenados. Então, novamente, esse versículo parece que está defendendo a maldição hereditária, mas no fundo não está. O contexto nos mostra que não é bem isso aí. Vamos para o versículo 3, que eu utilizei no início. Deuteronômio capítulo 5, versículo 9 ao 10, diz o seguinte: Não te encurvarás diante delas, nem as servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, daqueles que me odeiam. E uso de misericórdia com milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então o Senhor aqui está falando sobre a questão da idolatria, né? Proibindo que as pessoas venham a se curvar, que os servos de Deus viessem a se curvar diante da idolatria. E aí ele vai falar sobre que visita a iniquidade dos pais nos filhos, daqueles que passam a idolatria para os filhos, daqueles que ensinam a idolatria para os filhos, daqueles que fazem os filhos permanecer na idolatria, mas logo no versículo anterior ele diz assim: uso de misericórdia com milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então o Senhor é misericordioso. Aqui novamente a maldição hereditária não está sendo provada, né, através desse versículo, porque o contexto não é bem isso que demonstra. O exemplo 4 que eu utilizei no início do vídeo diz o seguinte: Números capítulo 14, versículo 18 diz o seguinte: O Senhor é tardio em irar-se, grande em misericórdia, perdoa a iniquidade e a transgressão. Ao culpado não tem por inocente, mas visita a iniquidade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração. Então, se eu pegar novamente, só essa é a última parte aqui, a partir do mais, a gente vai imaginar, olha, ele visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, novamente, visita naqueles que passam adiante e continuam. Parece estar ficando repetitivo, mas é para mostrar que
esses 4 versículos aqui são realmente praticamente isso mesmo. Eles falam-se que o Senhor visita, mas visita em quê? Naqueles que persistem, naqueles que passam adiante, né? Olha essa parte selecionada aqui que eu selecionei, de vermelho, diz assim: ao culpado não tem por inocente. Então, será que realmente essa ideia da maldição hereditária, ela pode ser realmente abordada pela palavra de Deus? De maneira nenhuma ela é reforçada, né? Esses versículos que eu demonstrei no início, se a gente for ver pelo contexto, eles não realmente reforçam essa ideia. Ezequiel capítulo 18, versículo 1, 4 diz o seguinte: de novo veio a minha palavra do Senhor dizendo, que quereis vós dizendo? Vós dizer, citando na terra de Israel esse provérbio: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se emboltaram. Viveu, diz o Senhor, não se vos permite mais usar deste provérbio. Então, por que eu utilizei esse versículo novamente aqui? Para reforçar esta ideia de que não devemos passar adiante esse tipo de ideia. Vemos que os versículos fora de contexto podem passar uma ideia. Tome cuidado, porque o que o inimigo utilizou para tentar o nosso Senhor Jesus Cristo no deserto não foi espadas, não foi armas, né? Não foi outra coisa senão a própria palavra de Deus, porém de uma maneira deturpada, né? Então ele tem esse propósito de pegar aquilo que é ruim, né? E disfarçar de bem. Ele pega aquilo que é uma ideia errada e coloca uma figuração, uma característica de que seja também palavra de Deus, só que o versículo que se está utilizando é de uma forma deturpada. Então, aqueles versículos não realmente reforçam a ideia da maldição hereditária, né? Pelo contrário, aqui em Ezequiel capítulo 18, o Senhor nos proíbe de passar adiante esse tipo de ideia. O Senhor nos ensina que não devemos ter esse tipo de mentalidade. Então, a maldição hereditária não é um conceito bíblico. É um conceito, entenda, é um conceito que está na Bíblia, mas não numa forma de aprovação. Pelo contrário, é numa forma de reprovação. Então, entendemos que a maldição hereditária, na verdade, não é aprovada pela palavra de Deus. Se tiverem alguma dúvida, alguns versículos, né, a mais que quiserem incrementar, acrescentar sobre esse assunto, coloquem aqui embaixo, né, nos comentários. Se tiverem alguma pergunta, algum questionamento, que quiserem também colocar, fiquem à vontade também. Gostaria de sempre estar convosco falando a respeito desse tipo de assunto, para que a gente possa aprender juntos com a maravilhosa palavra de Deus. Peço que também compartilhem esse vídeo se acham interessante, coloquem em grupos que você conheça, pessoas também que tenham interesse também de aprender com a palavra de Deus, né? Se inscreva no canal, nos ajude a compartilhar esse ensinamento, essa coisa tão maravilhosa que é a palavra do Senhor nosso Deus. Ela é a luz dos nossos pés, né? Sem ela nós tropeçamos, sem ela nós temos ideias erradas, acabamos às vezes até errando, até levando a nossa vida para uma esfera que não condiz com as escrituras, né? Muitas pessoas têm utilizado um tema como esse, maldição hereditária, até mesmo para tentar tirar dinheiro das pessoas. Vem para cá para a gente fazer uma proposta, fazer uma campanha para que a gente troque o seu anjo, troque a sua maldição, e para isso você vai ter que pagar tal coisa. Então, a gente observa o quanto é ardiloso, quanto é perigoso passar adiante alguns tipos de ideias que a palavra de Deus não aborda, né? Que a palavra de Deus não aprova, tá certo? Então agradeço pela atenção, compartilhe esse vídeo, deixa o like aí se você gostou. Se você não gostou, coloca também negativo aí também, porque assim eu saberei também a opinião de cada um, tá bom? Então agradeço pelo vosso tempo, tá? Vamos juntos aprender com a palavra de Deus. Deus abençoe a todos.